do investidor estrangeiro. Quanto é um metro quadrado em dólar? Em 2010, eu comparei aqui com Campinas, já comparei com São Paulo, agora eu quis fazer exercício com Campinas. Um metro quadrado em Campinas, em Miami, era 54% do metro quadrado em Campinas em 2010. Então, mais ou menos essa era a relação. Caiu para 20%, ou seja, um imóvel em Miami em relação ao imóvel de Campinas, mais que dobrou de preço em 10 anos. Isso se aplica a São Paulo, se aplica a outros lugares, e olha como a gente está barato em relação ao mundo quando a gente olha em metro quadrado. É uma coisa impressionante, acho que vale ver esse dado para mostrar que o metro quadrado aqui está barato, o imóvel está barato, a gente enxerga comprar imóvel como oportunidade de compra. Acho que isso é um argumento de venda muito bom que a gente pode usar. Outro dado econômico importante que a gente deve ver, a inflação está perdendo força, né? A inflação está começando a cair, o Brasil foi rápido na subida de juros, a gente pode estar com juros altos, mas a inflação finalmente começou a cair. Tem um efeito um pouco da questão orçamentária, do combustível, mas também existe, acho que, uma inércia inflacionária que começa a ser brecada, e a nossa inflação hoje em 7%. E ali eu comparei com outros países, né, porque 7% é alto, mas não está alto. Dá uma olhada como estão os países. A inflação em alguns países como Turquia, Argentina e Rússia, tudo bem, vamos tirar a Rússia da amostra por causa da guerra que está acontecendo lá. A nossa inflação, quando a gente compara com os países de cima, que são os mais comparáveis, a gente vê como a gente está baixo. A gente está com uma inflação de primeiro mundo agora, apesar da inflação do primeiro mundo estar um pouco mais alta, mas o Brasil hoje está com uma inflação de primeiro mundo. Então, isso é uma coisa que a gente está na frente dos outros países no processo de recuperação econômica. Isso eu acho muito importante. E acho que é um dado que pode segurar aí nosso setor para os próximos anos. Isso, para quem trabalha no Casa Verde e Amarela, eu acho muito interessante. Todo mundo sofreu muito no início do ano com a questão de custos subindo, custos de construção subindo e a renda das pessoas caindo. Porém, foi tendo uma recuperação, né, o ano passado, que foi muito ruim, principalmente no segundo semestre. Nesse ano já temos o INCC, que estava 17, caindo para 10, e a renda das famílias subiu 5%. A renda ainda não chegou no patamar de meio do ano passado, mas já começa a subir. Então, esses drivers para o Casa Verde e Amarela são muito satisfatórios e devem levar a uma recuperação do programa. Quando a gente fala de SBPE, esse gráfico eu acho interessante olhar o formato dele. 2021 foi um ano totalmente fora da curva, recorde absoluto de financiamento imobiliário do SBPE, né, que é o segmento de média e alta renda, que é o financiamento bancário em si. E olha como foi um ano que basicamente foi o recorde absoluto, quase que o dobro dos anos anteriores. Esse ano está caindo, mas ainda assim um patamar que deve ser o segundo melhor ano da história. Entretanto, se a gente olha somente imóveis novos, que para a gente é que interessa, são imóveis novos, veja como está subindo a curva de financiamento de imóveis novos que estava estagnado. A gente até fez uma comparação em relação a 2020 para hoje, subiu 120%. Então, financiamentos de imóveis novos vem subindo, mesmo com uma taxa ETR mais 9,5, ETR mais 10, ele vem se mostrando atrativo ainda, a gente vem conseguindo aí manter o financiamento imobiliário. Aqui um pouco eu explico, né, é difícil comparar a taxa dos bancos, a gente tenta fazer o exercício, mas um dado muito importante, quando a gente olha naquele momento que a Selic era 2% e hoje está 14%, a gente vê que a Selic subiu 12%, mas o financiamento imobiliário subiu apenas 2%. Então, assim, o financiamento subiu, a taxa subiu, mas ela sobe muito menos que a Selic, o que implica no custo de financiamento muito abaixo da taxa de juros de uma oportunidade de investimento. Então, acho que é importante, né, como essa blindagem que tem na caderneta de poupança, na SBPE, no direcionamento, tudo isso dá uma boa blindada no sistema e faz com que o crédito imobiliário seja resiliente a aumento de taxa de juros. Isso é um tema muito importante, a Abraem está sempre olhando isso, é uma coisa muito importante, manter o custo de financiamento imobiliário a uma taxa atrativa. De extrato, que o França falou, antes de ter a lei do distrato, né, antes da atuação da Abraem, que era 50% de extrato do MAP. Agora a gente está caindo constantemente, depois do marco legal, estamos aí na casa de mais ou menos 10, 11%,
Isso mostra que o distrato está controlado, a gente teve aumento de vendas e o distrato, quando a gente olha distrato sobre vendas, segue em nível controlado. Isso é um dado fundamental para o nosso setor e foi uma conquista nossa aí a partir do marco legal de 2018. Vejam como 2018 para cá desabou, né? Então a importância do marco legal, que você só consegue via associação, como o caso da Brainc. Aqui um pouco também, um trabalho muito intenso nosso ao longo do ano foi o Casa Verde e Amarela. A gente teve uma série de medidas, né, que foram anunciadas ao longo do ano, eu não vou aqui detalhar todas, mas a gente foi conseguindo ter melhoras, né, na curva de subsídios, que foram tornando aí as condições mais fáceis um pouco aí para os beneficiários do programa, né. Eles estão começando a fazer efeito, e eu fiz um exercício aqui para mostrar quanto melhor o poder de compra. Mais ou menos o desconto, né, quando a gente fala em desconto complemento, que é aquele desconto que o comprador recebe na entrada do apartamento, que é o mais importante, ele aumentou aí do início do ano até hoje quase em 50%, né, bem significativo. E isso, quando a gente olha isso, também um aumento do prazo de financiamento, que é muito importante, foi de 30 para 35 anos, quando a gente soma tudo isso, e outro dado importante, os juros do Casa Verde e Amarela se mantêm, ele é totalmente independente aí da Selic, porque ele depende do FGTS. Então, veja o que aconteceu, a parcela hoje, você consegue 9% a menos, e o affordability, né, que é o que a gente quer, no poder de compra, acessibilidade, aumentando em 10%. O que isso implica num estudo? O acesso ao crédito imobiliário, ao financiamento imobiliário do Casa Verde e Amarela, aumenta aí em mais de 1 milhão de pessoas, 1 milhão de famílias. E vejam como melhorou a produção do Casa Verde e Amarelo do primeiro para o segundo trimestre. Julho e agosto, geralmente tem uma retroação na produção, tá? Eu até acredito que na prática ainda está um pouco maior que isso, mas vejam como já melhorou com essas medidas implantadas. Falando um pouco de estoque, né, que é uma coisa muito importante, que as pessoas veem muito, né? A gente gosta de medir o estoque em tempo de duração de oferta. Você pode ter um estoque alto, mas você tem que cruzar com quanto você está vendendo e você chega ao estoque em meses. Então, assim, eu consigo vender meu estoque em tantos meses. A gente comparou Brasil e Estados Unidos, que é um país que tem um ciclo de vendas muito mais rápido, sempre o estoque dos Estados Unidos foi muito acima, muito mais menor que o do Brasil. Mas nesse ano, até que a gente viu Estados Unidos subindo e Brasil caindo. O estoque voltou a subir um pouquinho em julho e agosto, mas a gente vê um estoque no Brasil muito controlado e muito abaixo aqui da média. Então, acho que é um dado importante, as pessoas falam que o estoque está subindo, às vezes em termos absolutos, porque a gente vendeu muito, mas quando a gente olha estoque em duração de prazo, você vê que o estoque está num nível interessante ainda. Bom, uma coisa que a gente mede aqui na Brainc, que todos vocês participam, é a confiança do empresário, quanto que o empresário está confiante nisso. A gente até criou uma métrica junto com a Deloitte, que vai de 1 a 4, né, para tentar mostrar como que ele está, se está em manutenção, se está otimista ou não. Eu não vou aqui entrar em caso a caso, mas em geral, a gente vê, quando a gente olhou o segundo trimestre, procura de imóveis e vendas, mais ou menos enxergamos aí um panorama de manutenção. As pessoas vêm no mercado andando meio de lado no segundo tri. No terceiro tri a pesquisa ainda não fechou. Apenas o MAP aí enxergou um pouco de redução na procura e na venda de imóveis, mas mais focado também no curto prazo. Para o longo prazo, os empresários estão esperando a manutenção e a manutenção de um patamar alto de produção, que é importante. E quando a gente fala em preço, todo mundo esperando aumento, né? Claro, o CVA, o MAP forte aumento, porque é mais livre para aumentar preço, o CVA um pouco dependendo de tetos, mostrando aumento, mas todo mundo enxergando que o preço do imóvel deve aumentar, o que até gera uma oportunidade de compra. Uma coisa que a gente sempre pergunta e monitora é a expectativa de lançamento. A gente pergunta para cada respondente da pesquisa, quando você pretende lançar imóvel nos 12 meses? E você vê que 90% diz que sim. Isso é uma forte indício que o mercado segue confiante. Quando você tem isso próximo de 90% das empresas pretendendo lançar, é porque de alguma forma os investidores seguem confiantes no mercado. E aqui também, aqui é uma outra pergunta, que é a aquisição de terrenos, que é até um passo antes. Você espera continuar comprando terrenos?
Você vê que está oscilando aqui, chegou a 88%, né, no final de 2020, o mercado estava um pouco mais animado, chegou a cair para 74%, ainda está em 80%, mas eu acredito que 80%, até considerando que o preço do terreno subiu, ainda assim é uma coisa bastante satisfatória. Bom, pessoal, é isso, acho que aqui uma pincelada bem geral dos dados econômicos do Brasil, e agora eu convido aí os debatedores para subir ao palco, mediados aí pelo Luiz França, que vão ter aí um debate aí sobre os dados. Bom, agora nós vamos para a prática. Queria que, quem quiser começar aqui, eu não vou indicar um dos três, mas eu queria escutar de cada um qual que é a visão que eles têm do mercado e como é que eles estão vendo o mercado ano que vem e se realmente, né, essa pesquisa que é feita, junto com a Deloitte, dentro das parcerias que a gente tem na Brainc, uma das parcerias é com a Deloitte, e a Deloitte faz essa pesquisa com os empresários associados da Brainc, e a pesquisa deu um certo otimismo, né, na compra de terreno, em lançamento. Então, eu queria primeiro saber aqui dos nossos debatedores, se é isso mesmo que está acontecendo nas suas regiões, e essa que é a perspectiva que eles têm em termos de compra de terreno, em termos de lançamento, em termos de mercado. Eu passo a palavra ao primeiro que quiser se habilitar aqui. Vamos lá. Olá, bom dia, Walter Patriani, da construtora Patriani. Que legal estar aqui com vocês. Campinas é uma cidade tão querida para nós, o interior é muito querido. Obrigado aí. Eu aproveito para cumprimentar o presidente, ao Renato, por estar organizando esse evento. Como filho do interior, como uma empresa muito ligada ao interior, a sede da Patriani é em Santo André. Nós estamos lá em São Paulo, na grande São Paulo, na verdade, na região metropolitana, mas Campinas, São José, Sorocaba, Atibaia, ou seja, tudo que está a 100 quilômetros de São Paulo, a gente bate ali na porta. E Campinas é uma cidade bem bacana para nós. Então, eu acredito que a maioria do público aqui é de Campinas. A maioria. Então, eu vou falar um pouco mais de Campinas, mas falando também de